Então, vamos seguir aqui as nossas aulas sobre o tema Uma Família para a Glória de Deus, né? Um estudo bíblico aí, tratando sobre família cristã. Nós estamos no terceiro tema, aquilo que chamamos de aula 3, mas essa já é a aula 3, parte 2, né? Então, nós vamos dividindo aí. E na aula 3, nós estamos tratando sobre os propósitos de Deus para a família. Nós já falamos sobre a aula 1, a família foi planejada por Deus, e falamos já que a família recebeu ordens, normas específicas, que foi que nós encerramos aí recentemente, com várias ordens específicas que estudamos. E nós estamos agora nesse ponto 3 aí, a família recebeu propósitos ou objetivos. E é isso que nós estamos então tratando. Para relembrar aí, irmãos, você se lembra que nessa sequência de estudos, o foco é observar valores e a cosmovisão teísta, ou seja, daqueles que creem em Deus. Nós não estamos tratando aqui de uma família nessa releitura contemporânea de família. A nossa perspectiva, Deus criou homem e mulher, ou macho e fêmea. Indivíduos X, Y, macho, e indivíduos XX, mulheres. Então, toda essa perspectiva moderna é um modo de dizer, né? Porque o pecado, desde que Adão pecou, o negócio, todos os pecados já estão embutidos na história do ser humano. O pecado não é progressivo, né? O pecado é um pacote completo. Eu brinco com os adolescentes que é como se fosse um pacote pacote Office que você põe no computador, né? Vem com vários. Assim é o pecado. Já está o pacote lá. É lógico que existem algumas pastas que estão zipadas, mas está lá. Já está no HD. Ao clicar, pronto, o pecado já é instalado, mas está lá. Às vezes você só não caiu num determinado pecado ainda porque lhe faltou oportunidade, mas está lá. Então, infelizmente, essa nova roupagem de família, que a gente chama de roupagem contemporânea, pautada aí nas ideologias LGBTistas, isso aí é antigo. Como Salomão já diz, não existe nada novo debaixo do céu, inclusive o pecado. Mas no nosso sequência de estudo aqui, nós estamos seguindo o padrão bíblico, o padrão de família estabelecido por Deus, de apenas 2 gêneros, e onde Deus estabelece um casamento de um indivíduo XX com um indivíduo XY, ou seja, uma mulher e um homem, ou um homem e uma mulher. Então, todo outro padrão, né, por mais que foi normatizado na nossa época, não é alvo aqui dos nossos estudos, porque para nós não segue o padrão estabelecido pelo Criador e que, portanto, está fora dos seus propósitos, e como o apóstolo Paulo vai dizer no primeiro capítulo de Romanos, é o homem desprezando a revelação de Deus e sendo entregue às suas próprias paixões e aos devaneios da sua mente corrupta e influenciada pelo mal, e que foram entregues pelo próprio Deus. É como se Deus falasse assim: meu amigo, faça o que você achar que você deve fazer. E aí a gente está vendo essa situação que só traz prejuízo para a realidade de toda a sociedade, mesmo se você crê ou não em Deus. Então, lembrando que o nosso foco desses estudos é extremamente a visão bíblica, tanto para a questão do casamento como para a questão da família. Lembrando que o fim principal nosso, seja no contexto familiar ou em qualquer outra área da vida, é glorificarmos o Senhor nosso Deus e nos alegrar nele para sempre. Nós dividimos aí o nosso estudo sobre essa terceira aula, sobre os propósitos de Deus para a família, em alguns pontos que nós já mencionamos semana passada. Então, nós podemos dividir os propósitos estabelecidos por Deus para a família e, consequentemente, para o casamento da seguinte forma. Primeiro ponto, glorificar o nome e a palavra de Deus. Segundo, suprir as necessidades mutuamente de cada parte da família, gerar uma descendência justa e, em quarto, evitar a imoralidade, preservando a fidelidade. Semana passada nós tratamos sobre esse primeiro propósito,
glorificar o nome de Deus e a palavra de Deus, enfatizando, inclusive, que como família, né, nos textos aí que nós trabalhamos, de que meu propósito como família é viver de tal modo que a palavra de Deus não seja o quê? Difamada pela minha postura como família. Né? O texto de Tito vai deixar isso claro, Tito capítulo 2, inclusive focando nas mulheres mais velhas que devem ser modelos para as mais novas, modelos de sobriedade, de seriedade, de prudência, de sensatez, de modelos de vestimenta, de posturas, de ensinamentos relacionados à manutenção da família, às funções que o próprio Deus estabeleceu para cada parte na família, né, sendo mestras do bem, justamente para ensinar as mais novas como elas devem proceder para que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, quando você fracassa num contexto familiar, irmãos, o fracasso não é só seu, o fracasso não é só do seu cônjuge, mas na perspectiva bíblica, nós difamamos aquele que criou a família e que estabeleceu os princípios para você viver numa família que glorifica a Deus. Tudo isso nós tratamos até a semana passada. Hoje nós vamos seguir aí o segundo propósito de Deus para a família e, para tanto, nós vamos começar fazendo uma oração e eu convido você mais uma vez a elevar seu pensamento a Deus. Oremos. Pai, diante daquilo que estamos estudando, nós pedimos que Teu Santo Espírito nos ilumine, de modo que não apenas compreendamos a lógica por trás da responsabilidade que temos de viver em uma família que glorifique ao Senhor, mas que ao mesmo tempo, não só entendendo, mas desejando praticar, que o Teu Santo Espírito nos ajude a colocar no nosso dia a dia os ensinamentos para que, de fato, as famílias aqui representadas, e em especial através dos indivíduos que aqui estão, possam buscar cumprir com o propósito que o Senhor estabeleceu para cada um de nós dentro desse contexto familiar, para a honra e glória do Teu nome. Nos ajude, nos abençoe, fale conosco. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Na sequência, então, irmãos, o primeiro ponto, glorificar a Deus e não difamar a palavra do Senhor. E o segundo propósito que nós já tínhamos pontuado para você é suprir as necessidades mutuamente de cada parte da família. Deus estabelece a família para ser uma fonte de provisão, de suprimento. Só para o homem, como se diria aí na perspectiva de uma família patriarcal? É óbvio que não. Desde o início é apresentado nas Escrituras essa ideia do suprimento mútuo. E isso vai se tornando cada vez mais claro na progressão da revelação, mostrando inclusive, talvez o texto mais claro que vai nos apontar para isso, é 1 Coríntios capítulo 7, quando Paulo faz uma distinção clara, explícita, de que o casamento tende ou visa suprir tanto as necessidades do marido, como igualmente, e na mesma via, suprir as necessidades da esposa. Então, dentro do propósito de Deus, o casamento não existe para você simplesmente mudar o seu estado social, mas para suprir, para gerar suprimento, tanto na figura do marido, na figura da esposa, como também dos filhos, em relação dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Existe aqui uma responsabilidade mútua de cada parte da família em suprir. Obviamente, que dependendo do momento, da circunstância da vida, os pais são essa fonte de suprimento em relação aos filhos, mas a palavra do Senhor também vai nos mostrar que com o passar do tempo, em determinado momento, os filhos serão suprimentos. E enquanto todo o processo, os pais têm a responsabilidade da provisão, do suprimento, da proteção e tudo mais, do investimento dos filhos,
Mas desde o início, os filhos têm a responsabilidade de honrar esse pai e essa mãe como a parte que lhes cabe nesse suprimento mútuo. Afinal de contas, a Bíblia vai dizer que um filho que não honra o seu pai e sua mãe é uma desgraça. Provérbios vai dizer que o filho que amaldiçoa o seu pai e sua mãe deveria morrer. Porque é a expressão máxima de uma ingratidão, por pior que seja o seu pai e sua mãe. A cláusula de honrar pai e mãe não está condicionada, né, a você ser filho de quem quer que seja. Seu pai pode ser um tranqueira, sua mãe pode ser uma tranqueira. O princípio de suprir é pai e mãe. Não está lá, honra o teu pai se ele for um cara bom, e honra a tua mãe se ela for uma pessoa maravilhosa. Né? Porque, na verdade, uma das mentiras contemporâneas é que todo dia das mães você manda lá aquela mensagem, melhor mãe do mundo. Mentiroso. E aí, dia dos pais, você chega a ser o melhor pai de todos. Mentirosa. Né? Porque depois, no resto do ano, você não honra, você não glorifica, você não cuida, você não faz nada. Então, não adianta. Essas conversas de comercial aí é tudo papo furado, tá bom? É o dia a dia que você vai demonstrar se de fato você vive dentro de um contexto familiar que glorifica Deus. Estando atento aos propósitos do próprio Deus para a família. Então nós vamos ver, inclusive falei ontem com os casais, né? Que desde o início, o próprio Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Vou permitir aos casais que estavam aí para que a gente possa relembrar, inclusive, alguns pontos de ontem, né? Mas a ideia é que Deus, na sua grandeza, ele forma a família, mesmo antes do pecado, né? Justamente para trazer suprimento emocional, físico, biológico, ou seja, em todos os sentidos. Mas é nesse sentido que Deus forma a família, é com esse propósito que Deus forma a família. É esse propósito que motiva o Senhor olhar para Adão e dizer, não é bom que esse menino fique sozinho, não. Esse menino sozinho não vai dar certo. Ele não vai dar conta. Né? E aí, então, ele vem e lhe traz uma auxiliadora que lhe seja idônea. Abra a sua Bíblia lá nesse texto, Gênesis capítulo 2, e eu quero aproveitar para relembrar então o que eu disse ontem para os casais, pelo menos alguns princípios aqui, porque é a oportunidade que nos dá para relembrar aqui algumas questões. E já que alguns irmãos não vieram no encontro de casais ontem, então vão ter que me ouvir sobre o que eu disse, preparei para os casais ontem. Né? Então, Gênesis capítulo 2, verso 18, vai dizer assim, disse mais quem? O Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Veja, o propósito da criação, portanto, da mulher foi o fato de que Deus disse, olha, não é bom que Adão fique sozinho, não é bom que esse homem esteja só. Ele precisa de alguém para ser auxiliador, para ser aquela que completa, aquilo que seja idôneo, aquilo que encaixe. Né? Então, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe-as ao homem para ver como este lhe chamaria. O nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Presta atenção agora. Para o homem, todavia, o que aconteceu? Não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Alguém que é compatível, alguém que viria completá-lo. Ontem falávamos aos casais que dentro do processo aí, inclusive da educação, né, que é Deus educando Adão, um dos princípios que você deve ter na educação dos seus filhos, inclusive focando a ideia do suprimento, você tem que ensinar os seus filhos sobre todas as coisas, é produzir o senso
de necessidade, que é uma coisa que a nossa geração não sabe fazer. Nós não esperamos os nossos filhos sentir necessidade. A gente já vai suprindo antes das contas. Não é esse o propósito. Ontem comentei com os casais, por exemplo, as minhas crianças não sabiam nem andar, os avós já vinham comprar uma bicicleta para ela. Ela nem sentiu necessidade que ela precisava de uma bicicleta. Aí tem aquelas fotos, aquele catatauzinho lá, ganhando com a bicicleta, não sabia nem falar, nem andar direito. Não tem nem como ficar feliz com o presente que recebeu. O que é isso? Não é verdade? Não entende nada. Então, o senso de necessidade precisa ser produzido. O que Deus faz com Adão? Dá uma tarefa para ele, para gerar o senso de... O que eu estou falando? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Já é outubro de 2025, tá? Você está na Igreja Presbiteriana Real Aliança, estamos em escola dominical. Se você largou o frango lá no forno, problema seu, que não foi prudente, vai queimar, mesmo no fogo baixo que você deixou. Então não adianta você ficar preocupado com o frango, não. Foca aqui. Tá bom? Então veja, Deus produz um senso de necessidade em Adão. Fazendo o quê? Dando uma tarefa para ele. Adão, vai dar nome para os bichos. Aí Adão foi lá, o boi, vaca. Leão, leoa. Galo, galinha. Uma criatividade fantástica desse Adão. E aí, diz o texto que ele não achava alguém para ele. Ele falou, varão, cadê a varoa? Não achava. Aí se não achou, a ideia que o termo aqui não se achava, e não se achava um auxiliador que fosse idôneo, é a ideia de produzir o senso da necessidade. Você tem que produzir. Dentro do propósito de Deus para a família, no suprimento, você tem que, antes de suprir a necessidade, você tem que promover esse senso da necessidade. Não vai dando as coisas sem a pessoa nem saber que ela está precisando daquilo. Dá tarefas para os seus filhos para que eles não achem o que eles precisam. Ele fala, pai, mas não dá para fazer, está precisando de tal coisa. Ah, está precisando de tal coisa. E agora? Como que nós vamos fazer? Aí você vai dar de mão beijada? Não. O que Deus fez com Adão? Dá uma costela aqui. Você não achou ninguém que lhe fosse dono? Não achei, Senhor, ninguém que me fosse dono. Então, meu amigo, então você viu que existe uma necessidade, mas essa necessidade tem que ser suprida de alguma forma. Dá uma costela aqui. Não foi assim? E aí, então, tira metade lá ao lado. Alguns falam, foi o lado, foi costela. Não importa muito aqui a exegese da questão, mas Adão teve que dar alguma coisa. Quando você está suprindo as necessidades, você não pode dar de mão beijada. Ainda mais na educação dos seus filhos. Cria o senso de necessidade e depois faça o bicho dar uma costela. Tem que dar uma costela. Me permita aqui um exemplo aqui, meu e da Duda. Pai, eu quero fazer medicina. Tudo bem. Pai, mas se eu passar uma faculdade particular, como que o senhor vai pagar? Não sei. Passa primeiro, depois nós vê. Você não passou, por que eu vou me preocupar em pagar? Passa, dá a sua costela aí, cria a necessidade. Aí ele falou, passei, pai. Tá bom. Que costela que você vai dar? Tem minha poupança. Essa aí mesmo, todinha. A inteira, para pagar os primeiros meses da faculdade. Depois eu corro atrás do prejuízo. Criou a necessidade, pegou a costela, aí isso gera aquele senso de gratidão e, mais do que isso, gera o senso de exultação. Veja o que aconteceu com Adão.
Estou aqui no capítulo 2, verso 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, este adormeceu, tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. E aí veja agora a explosão de alegria. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Veja, eu fiz parte desse processo. Essa aqui é a minha mulher. Agora eu tenho a dela. Chegava pro boi e falava: viu? Também tem. Hã? Ia lá com qualquer outro bicho lá, você tem? Eu também tenho. E essa é diferente, velho. Foi tirada de mim. É osso dos meus ossos. Carne da minha carne. Veja, o senso agora de gratidão, a explosão de júbilo, de exultação promovida, faz parte do processo de Deus em suprir a necessidade do homem que ele havia criado, que é chamado de filho de Deus. Né? Na genealogia, Adão, filho de Deus, como Lucas vai apresentar. Para quebrar aquela ideia de que os filhos de Deus só são anjos, Lucas faz isso lá na genealogia dele, dizendo que Adão era filho de Deus. Então veja que coisa interessante, irmãos. Dentro do propósito de Deus para a família, o suprimento da necessidade não é simplesmente você dar tudo de mão beijada. É um processo, porque senão você não vai produzir gratidão, você não vai produzir exultação, você não vai produzir felicidade, você não vai produzir gratidão no coração do seu filho em especial. Tem criança que aos 5 anos de idade já tem tudo. Que quando fizer 6 anos, você vai ter que comprar um avião para ele, porque você já deu tudo. Um helicóptero, sei lá, um foguete do Musk, não sei. Porque você dá tudo, sem ele ter necessidade. Vai chegar num determinado momento que ele vai falar: pai, meus amigos têm... Vai olhar para os bicharadas, né? Pai, todo mundo tem bicicleta, eu não tenho. Pô, é verdade. Isso é verdade. Você acha que você precisa de uma? Não, preciso, pai. Eu estou indo para a escola, tenho atividade à tarde, estou indo a pé, está difícil o negócio. Não preciso de uma bicicleta. Opa, você gerou a necessidade. Tá bom, o que você vai fazer? Aí você vai lá, compra a melhor bicicleta e dá de mão beijada. Não. Quanto você tem lá no porquinho? Dinheiro que o vô te deu de aniversário. Quanto você tem? Dá para comprar a bicicleta? Ih, pai, não dá para comprar a bicicleta. Então vamos fazer um esquema. Já contei aqui a história do Samuel para vocês. Quando ele viu a necessidade de ter uma bicicleta. Quebramos o porquinho dele, ainda pegamos o dinheiro, investimos. Lembra? Contei a história para você. Aí na hora que ele vai lá comprar, ele olha para a bicicleta e fala: isso é aço do meu aço. É plata da minha plata. Vai dar até um nome para ela. Porque isso vai gerar gratidão. Isso vai gerar exultação. Mas por quê? Porque antes você criou o senso de necessidade. Fez ele parte do processo, aí ele vai dar valor. Ok. Esse é o grande problema. Suprir necessidade não é dar de mão beijada. Você tem que produzir. Segue o padrão bíblico. O exemplo que Deus fez com Adão é um exemplo para você suprir as necessidades. Isso aplica também ao cônjuge. Falávamos ontem, inclusive, no Encontro de Casais, né? Qual que é o problema da nossa geração? A moça, em especial a moça, ela não produz o senso de necessidade no miserável daquele que resolveu namorar com ela. No primeiro encontro, ela já transa com o cara. Já deu o que não devia ter dado. Produziu o senso de necessidade? Não produziu. Depois não sabe por que os casamentos estão tudo detonado, destruído.
Se o cara, antes de dar uma costela, né? Ele já recebeu o que não deveria ter recebido, que valor que esse cara vai dar? Que gratidão que esse cara vai ter? Que exultação que esse cara vai ter? Você vai em alguns casamentos aí, os noivos, inclusive, descrentes, né? Alguns crentes também, de algumas igrejas aí miseráveis. No casamento, os dois bebem de ficar... bêbados de cair no chão. Mas por quê? Porque não vão ter noite de núpcias. A noite de núpcias já aconteceu, sei lá quanto tempo atrás. Então agora eles estão tão envergonhados que eles bebem até cair no chão. Os padrinhos têm que carregar o noivo, pôr lá no quarto, carregar a noiva e tal. Às vezes tem que levar para o hospital para dar uma adrenalina lá, porque tão bêbado que fica no casamento. Já vi isso acontecer. E o pessoal ainda acha graça. Casamento de alguém que se dizia cristão. Vocês conhecem até melhor que eu. Porque já era do convívio de vocês mais tempo que o meu. Mas veja, foi dado o que não deveria ter sido dado, não gerou senso de necessidade. Queridão, você está sentindo necessidade? Você tem que dar uma costela, velho. Comprei a minha aliança em 12 pagamentos, quando foi para casar com a Clarice. Ainda bem que na minha época a costela podia ser dividida. Mas eu tive que pagar um preço. Não, vou casar com a mulher. Pelo amor de Deus. Como diz 1 Coríntios, né? Aquele que está abrasado, hoje as mulheres não estão deixando o cara nem pegar fogo, quanto mais ficar abrasado. Já pula em cima do cara, o cara sem vontade nenhuma. Não gerou o senso de necessidade. O que você vai colher com isso? Exultação, gratidão, alegria? Não, você vai colher desprezo. Porque o cara já está lambuzado, já comeu da fruta, se lambuzou do mel. O que ele vai fazer? Não gostei. Eu vou deixar ela correr atrás de mim. Aí fica doida para casar. Aí o cara já não tem mais necessidade nenhuma. O que ele faz? Cozinha o galo até não sobrar nem os ossos. Erro. Você errou lá no princípio. Deixa pai e mãe, une, torna-se. Quebrou o primeiro princípio. E segundo, você não gerou senso de necessidade. Deixa o cara ficar na brasa viva. Aí sim, a noite de núpcias, em vez de ser um escândalo, vai ser um dia de exultação. O cara vai abrir a janela do hotel e falar, osso do meu osso, carne na minha carne. Aí você vai ver o que é exaltação. Mas a nossa geração tem suprido necessidade antes da necessidade ser gerada. Dá tudo errado. O padrão de Deus, irmãos, no suprir a necessidade, antes de suprir a necessidade, tem um processo. E esse processo precisa ser respeitado. Eis aí a base, né? Que aponta, então, para esse propósito de Deus para a família. Como nós vimos, Gênesis 2,18, e trabalhamos com os versos seguintes, mostrando essa questão da necessidade. Mas aí, olhando para outros textos, focando em família, basicamente, vamos lá para o Salmo 127. Os dois salmos aí que tratam, de certa forma, de família, né? 127 e 128. Você vai encontrar no 127 a ideia de que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão.
E como flechas na mão do guerreiro, eu estou no verso 4 do Salmo 127. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos na mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Veja que é óbvio que dentro de um contexto que foi escrito o livro dos Salmos, né, por Salomão de modo específico, aqui o Salmo 127, você tem a ideia de uma necessidade de um contexto agrário, rural, né, sem tecnologia. Então, como eu já te disse, a ideia de ter muitos filhos não era simplesmente uma opção normal, era uma necessidade. Porque você precisava de mão de obra, você precisava de gente para ajudar a lidar com a agricultura, com a pecuária, a manutenção da propriedade. A maioria das pessoas viviam dentro das tribos de Israel tendo que plantar, que colher, que cultivar, que produzir vinho, que produzir azeite, colher as tâmaras, produzir mel. Né? Você tem as 7 culturas que é a base da agricultura de Israel, que dá um trabalho miserável, todas elas. Produzir tudo aquilo. E o calendário anual era um calendário assim, praticamente de mês em mês você tinha que estar atento a uma colheita. Atuante, porque senão você não ia produzir. Então, sozinho, isso é muito difícil. Então, ter muitos filhos no contexto era uma necessidade. E o que se esperava, então? É que esses filhos viriam em número grande, como galardão de Deus, como presente para aliviar a necessidade aí, e o cumprir das atividades cotidianas, mas também para proteção. A ideia de flechas e a ideia de não ser envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta, aponta também para o suprimento da necessidade mútua, onde os pais garantem a provisão para os filhos, mas os filhos, em determinado momento, garantem a proteção dos pais. Principalmente na velhice. Né? É óbvio que, dentro de um contexto do sistema que nós vivemos, de aposentadoria, ou de algum benefício aí, benefício modo de dizer, né, de algum suprimento vindo do governo, coisa desse tipo, sistema de saúde, alguma coisa assim, nós vivemos num período mais tranquilo. Naquela época tinha aposentadoria? Não tinha. Tinha algum benefício de atendimento de saúde? Não tinha. Tudo isso era promovido e produzido pelo ambiente familiar. As necessidades eram supridas pelo contexto familiar. Então, ter muitos filhos era, de certa forma, a aposentadoria da turma. Porque aí você tinha quem, na probabilidade, iria te socorrer naquele momento da velhice que você não consegue mais produzir a sua própria manutenção. Tudo bem até aqui? Mas veja, o Salmo 127, então, declara que há um suprimento mútuo dos pais gerando esses filhos, cuidando, promovendo, provisionando, sustentando, mas que esses filhos, em um determinado momento da vida, vão ser essas flechas, vão ser esses guerreiros, vão ser essa ideia de que protegerão quando essa família, porventura, se ver aí com os inimigos à porta. Então, o equilíbrio do suprimento aqui é de responsabilidade mútua de cada parte da família. Não sei se eu estou conseguindo ser claro aqui. Tudo bem? É lógico que hoje nós vivemos outros tempos, né? Mas o princípio não muda. Os tempos mudam, mas o princípio bíblico não muda. A ideia de você suprir os seus filhos quando pequenos, para que depois eles possam ser instrumento também de suprimento, mesmo que não precisa ser financeiro, mas seja emocional, seja psicológico, é uma responsabilidade. Tanto que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, aquele que não cuida dos seus pais é pior que o descrente.
é pior que aquele que não crê em Deus. Quando ele está tratando lá das viúvas, né? Então ele vai chamar a sua atenção lá nas cartas pastorais para essa postura, mostrando que o suprir as necessidades é mútua de cada parte da família. No Salmo 128, que está aí do lado, você vai encontrar também a ideia de um ambiente familiar que produz o suprimento da necessidade. Então você vê aí, bem-aventurado aquele que teme o Senhor, anda nos seus caminhos, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. O verso 4 ainda diz, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então você tem a figura, biblicamente falando, do homem como fonte de provisão, de suprimento, de sustento, do trabalho da tua mão comerás. E aí você tem no verso 3 o contexto da mulher, no interior da casa, ou seja, aquela que é a administradora, aquela que é a apoiadora, como videira frutífera, como aquela que era, dentro inclusive desse contexto rural e tudo mais que eu já mencionei, a fonte de produzir filhos, de gerar posteridade, por conta da necessidade que você tinha, inclusive, de mão de obra. Ela é uma videira frutífera. E é ela, então, ali que vai promover, administrar todo esse contexto. E aí o verso 3 ainda diz, os teus filhos, como brotos da oliveira, como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. E não só isso, veja que essa família, vivendo nesse contexto de suprir as necessidades mutuamente de cada parte, o pai gerando a provisão, a mãe promovendo a procriação como fonte de procriação e estabelecimento da manutenção e da ordem da casa, como 1 Pedro vai dizer, né? Com um espírito manso e tranquilo, vai trazer a um ambiente, ou como Provérbios vai dizer, vai edificar a própria casa, que a mãe que não tem sabedoria, não sabe edificar a própria casa, não tem espírito manso e tranquilo, meu amigo, faz da casa um inferno, né? Então, cada um dentro da sua necessidade, dentro da sua responsabilidade, suprindo a necessidade do lar. Os filhos, a roda da mesa. Só essa expressão aqui aponta para uma ideia de equilíbrio, uma ideia de organização, uma ideia de disciplina, de limites bem estabelecidos. Hoje os pais ficam correndo atrás do Juninho. Juninho, vem comer aqui uma colherzinha só, Juninho. Aí o Juninho sai correndo. Aí corre atrás do cachorro. Aí você fala, nossa, é um sufoco dar almoço pro Juninho. Deixa ele um dia sem comer, pra você ver se ele não vai sentar na mesa e comer tudo que você põe para ele. É lógico que eu não estou incentivando você a fazer isso, não. Mas veja, você suprir necessidade sem ele reconhecer a necessidade, vai fazer você ficar correndo atrás dele. Eu não consigo. A mãe tudo descabelada, né? A saia tudo torta, uma mala acabada. Não aguento. Isso porque a gente de nossa geração tem 1,5 filho por família. A gente não consegue ter nem 2 por família. É 1,4, 1,5 por família é a média. E na época as mulheres tinham 7, 8, 10, 12, 17. Batia lá, ó, a colher no prato. Os filhos tudo sentavam, sem cadeira, sem nada, sentavam nos bancos, puxavam os tocos, tudo à roda da mesa. Alguém já ia meter na mão na comida? Não, a mãe disse, isso é seu. Pronto. Uma disciplina com 20 filhos, mantinha tudo no esquema. Hoje você com 1,5, que é a média, você não dá conta. Você acha que o problema é o filho ou o problema é você? Eu sei que talvez seu senso de autoproteção não te permite dizer isso, mas eu, como não tenho vergonha mesmo e sou bucudo, o problema é você. O problema dos seus filhos é você. Se está faltando alguma coisa no sentido lá de disciplina, ordem, decência, olha, quem que é o responsável para ensinar? Só que você acha que seu filho já nasceu sabendo tudo.
Aí você tenta tratar com ele como se ele fosse um adulto. Não vai dar certo, Zé. Não vai. Ele é criança, você precisa estabelecer os limites de uma maneira clara para ele. Como já falei em outros momentos, você tem que ensinar o que pode e o que não pode. Quando pode, quando não pode. Como faz, como não deixa de fazer. Né? Ou seja, o tempo. Como, onde, por quê. Você tem que ensinar tudo, de um modo claro. Porque senão ele não vai aprender. E o pior nessa história toda é que você está falhando em suprir as necessidades dele. Emocionalmente falando, as crianças, eu até pus um vídeo recentemente lá no, pra você acompanhar, elas têm duas necessidades apenas. Se sentir amado e ter limites. É o que ela precisa, dentro da questão emocional. Se você deixa claro que ela é amada, mas ela não pode fazer tudo que ela quer, você vai produzir um lar equilibrado. Só que os seus limites têm que ser limites bem estabelecidos. Deixar claro o que pode, o que não pode, quando não pode, como faz, como não faz, por que não faz. Ou seja, é sua responsabilidade como pai em suprir a necessidade da educação dos seus filhos. Em relação à questão física, eles vão precisar, obviamente, de alimentação, de um lugar protegido para dormir, tem outras coisas. Mas na questão emocional, só são essas duas coisas que você tem que se preocupar. Mas quando você não gera senso de necessidade, você vai só entregando, você está criando um monstro. Que acha que todo mundo tem que dar tudo para ele, mesmo que ele não precise. Aí a gente pergunta, né, por que hoje a nossa geração, a ideia hoje é tudo narcisista, não é assim que eles falam? Por quê? Quem que produziu esse monstro? As próprias famílias. Cuidado, irmãos. Dentro do propósito de Deus para a família, suprir as necessidades é um dos pontos? É. Mas você tem que fazer do jeito certo. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 7. Agora tratando dos casais. 1 Coríntios capítulo 7, um texto que nós já estudamos também separadamente em outros momentos, que vai dizer assim, de 1 a 5. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, e depois Paulo vai explicar por que ele fala isso, que era justamente por conta da perseguição. Né? O verso 32, por exemplo, vai dizer, o que eu realmente quero é que estejais livres de preocupação. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas quem se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, assim está dividido. Então, de certo modo, a ideia de Paulo é que ele queria nos livrar de preocupações, em especial num momento onde a perseguição era grande. Né? Mas, independente disso, ele vai continuar. Mas por causa da impureza, verso 2, 1 Coríntios 7, 2. Por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Agora veja. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao marido. Veja, é mútuo de cada parte. O marido concedendo o que é devido à esposa e a esposa concedendo o que é devido ao marido. E ele continua, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também, semelhantemente, veja a ideia da mutualidade, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, aqui ele está falando da questão da intimidade mesmo, porque o problema era a imoralidade, era a impureza, né? Por causa da impureza, então você tem que casar. Então não vos priveis uns aos outros, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então veja que Paulo, já há 2000 anos atrás, te apresenta uma realidade de que os suprimentos das necessidades, sejam físicas, emocionais, psicológicas, do casal,
é uma via de mão dupla. O marido tem que conceder à esposa, mas a esposa também concede ao marido. A mulher não pode privar do marido, mas o marido também não pode privar a mulher. Ou seja, é sempre o suprimento mútuo de cada parte. Problema dos nossos dias. Você tem a ideia do egoísmo, só eu quero ser suprido, eu não quero suprir. E geralmente o cara que não quer suprir é aquele que está na ponta da Bíblia. O único versículo que ele decorou na Bíblia é esse aqui. Né? O único versículo que o homem aprendeu na Bíblia é esse aqui. Aí ele decora. Os outros não decorou nada. Nem Jesus chorou, ele lembra. Mas o versículo aqui, não vos priveis, esse aqui não esquece de jeito nenhum. Cita as vírgulas, tudo certinho. Mas, ao mesmo tempo, ele se esquece que ele tem que ser fonte de suprimento também. Então, um problema, a pessoa só quer ser suprida. Esse é um dos perigos aqui. E o outro perigo é o seguinte: usar a minha responsabilidade para suprir como meio de troca. Veja que Paulo diz assim, já que o marido supriu, você também tem que suprir. Não é causa e efeito. É responsabilidade individual. Se uma parte está falhando, não elimina a minha responsabilidade em suprir. Se o meu marido não está fazendo o que ele deve, isso não elimina a minha responsabilidade em fazer o que eu devo. Se a minha esposa não está fazendo aquilo que ela deve, isso não elimina a minha responsabilidade como marido de fazer o que eu devo. Só que o padrão esperado é de suprimento mútuo. Eu vou dar o que ela precisa e vou receber do que ela tem para me oferecer. Mas veja que não tem nenhuma condição aqui de Paulo falando, supra se for suprido. Não. A ordem é supra, os dois, supra. Se alguém falhar, aí obviamente que isso vai ficar pesado, mas não isenta a outra parte de cumprir com o dever que lhe cabe. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Então vamos lá. Efésios 5:22, já citei, né? Mas vamos relembrar isso lá, que é uma sequência aqui na carta de Paulo aos Efésios. A ideia da submissão, que as mulheres até arrepiam quando nós falamos disso, mas o texto bíblico vai dizer, no verso 22 de Efésios 5, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Essa é uma das questões que deve ser suprida. Não é à toa, irmãos, que a Bíblia ela vai enfatizar que a função, ou o principal suprimento que a mulher tem que dar para o marido é o respeito. E a principal função que o marido tem que dar para a esposa é o amor. Veja aí o verso 33, já para a gente já ir para o fim aqui logo de uma vez. O verso 33 diz, não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo. Então esse aqui é o resumão para o marido. Amar a sua esposa como você ama a si. E a esposa, ame ao seu marido. É isso que está escrito aí? Não, por que ele não usa o mesmo padrão? Porque são diferentes. O suprimento para com o marido é a submissão. Por isso que ele diz, e a esposa, respeite o seu marido. Siga a liderança dele. Mas meu marido é um quarta-feira, pastor. Primeiro, você que escolheu casar com quarta-feira. Escolha sua. Não aguenta. Mas mesmo ele sendo um quarta-feira, eu não sei nem por que existe essa expressão, né? Quarta-feira. Mas tudo bem. Aquele cara, não é nem no começo nem no fim. Deve ser por isso que existe a expressão quarta-feira. Mas todo mundo entende que o que significa quarta-feira. Tudo bem? Então, mesmo que o seu marido seja quarta-feira, isso não isenta de você
a responsabilidade de respeitá-lo. A responsabilidade de ser-lhe submissa. Da mesma forma que o texto bíblico lá de Êxodo não diz para os filhos, honra pai e mãe, se o seu pai for bom e se a sua mãe for legal, também a questão de respeitar o marido não tem uma situação condicional se ele é quarta-feira ou não, ou se ele é gente boa ou não. O respeito é o símbolo ou o resumo da ideia da submissão às mulheres. Tudo bem? Quer uma água? Tranquilo? Fala de submissão, é isso, irmãos. Não, desculpa, é brincadeira. Não resisti. Mas vamos lá, irmãos. Então veja, o foco é marido ama, esposa respeita. Tudo bem? Então, suprir a necessidade mutuamente de cada parte da família é que eu tenho que ter a noção exata de qual que é a minha parte nesse suprimento. E aí a gente volta lá naqueles 3 P's e nos 3 A's que nós já estudamos, que vamos estudar novamente mais para frente, né? Quando a gente vai falar da função. Mas lembra, do marido a responsabilidade é proteger, prover e promover o bem-estar, e aqui a liderança está embutida. E da mulher como sendo auxiliadora, administradora e aquela que é a fonte de amor. Porque, mas não é respeito? Sim, mas você vai lá para Tito, você vai ver que Paulo diz que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas a respeitar e amar o marido e os filhos. Então, o respeito, obviamente, que não lança fora a ideia do amor. Eu não amo meu marido, não, mas eu respeito, né? Porque a Bíblia... Não, o amor está embutido. Mas o principal, o resumo da ópera para a mulher é respeitar. Vamos lá, Ricardo. Sim. Perfeito. O que Paulo, de certa forma, está dizendo é o seguinte: se você suprir a necessidade que lhe cabe suprir, o retorno vai ser mais tranquilo. É aquilo que nos nossos dias, né, um ditado fala, gentileza gera gentileza, não é assim? Se você for gentil com a pessoa a tendência dela é ser gentil com você. Essa é a ideia da ação e reação aqui. Se o marido ama a esposa como Cristo ama a igreja, só se essa mulher for louca de não querer respeitar esse cara. Puxa vida, o cara me ama, o cara me protege, me provê, me proporciona um suprimento das minhas necessidades. O que eu vou fazer com um homem desse? Eu vou beijar a careca dele o dia inteiro. Eu vou chamar ele de meu gatão. Eu vou amar esse cara, eu vou respeitar esse cara, eu vou falar, esse aqui é o melhor marido que tem. Então veja, é uma via de mão dupla, mas que Paulo apresenta, de certa forma, que se você fizer a sua parte, o retorno vai ser um negócio muito mais fácil. O homem que não se sente respeitado, irmãos, que a mulher não é submissa, que eu não respeito, para ele vai ser muito difícil te suprir as outras necessidades. Da mesma forma que se o homem amava, fica mais fácil da mulher ser submissa, o contrário é idêntico. Se a mulher respeitar e for submissa, é muito mais fácil dela receber o amor. O suprimento. Porque quando isso acontece, o cara abre mão, como Cristo fez com a igreja, ele abre mão até dos direitos dele para suprir a mulher. Ele deixa de fazer coisa para ele para poder suprir os filhos e a esposa. Vai ser a tendência natural do negócio. Agora, tem mulher que quer assumir a função do marido no negócio. Aí complica tudo, hein?
submissão é diferente de servidão. Submissão é diferente de maternidade. Porque tem esposa que trata o marido como se fosse filho. E filho especial ainda, né? Tivesse alguma debilidade. Querido, não faz isso não. Ser submissa não é ser serva. Lixar a unha bichada dele. Não é isso, não. Você pode até fazer, mas não é. Tem marido que o cara não faz nada. Só falta chegar para a esposa e falar assim, ir no banheiro e falar, bem, acabei. Só falta isso. Como se fosse uma criancinha que não se sabe limpar ainda. Isso não é submissão, irmãos. Isso aí você está desvirtuando o processo. Esse cara, ele não vai se sentir respeitado com isso. Tem uma história, alguém escreveu num desses livros sobre família, que o cara sempre comia o bico do pão. Então, a vida inteira o cara comia o bico do pão. Morreu a esposa. Esse cara começou, lembra, na época que não tinha um pão unitário francês, né? Era sempre bengala, coisa. O cara só sobrava o bico do cara. E todo mundo, os filhos, achou, nossa, o pai gosta do bico, o pai gosta do bico. Até que a mulher morreu. Depois que a mulher morreu, o cara nunca mais comeu o bico do pão. Aí um dos filhos perguntou, pai, mas o senhor não gosta do bico do pão? Eu falei, nunca gostei. É que a sua mãe preferia o miolo, então eu ficava só com o bico do pão. Veja que ele se adapta para suprir, mas não porque ele gosta. Agora o que acontece? Tem mulher que chega e tira essa honra do marido de comer o bico do pão. Porque você trata ele como filho. Ai, coitadinho, vai comer o bico do pão? Eu sei que eu não vou comer, então eu vou comer o bico do pão. Você não foi chamada para ser o Messias do seu marido. Para ser o Salvador do seu marido. Jesus é que foi chamado, não foi você. Deixa o seu marido te proteger, mesmo que se for para comer a ponta do pão, o bico do pão. É função dele. Quando você tira isso dele, você feminiliza-o. Você deixa ele como criança. Você deixa ele como uma galinha, uma franguinha. Porque você está tirando dele a capacidade de ser o cara que come o bico do pão para proteger a mulher, pô. E você vai fazer dele o Juninho elevado ao 2º grau. O marido é aquele que é a fonte do suprimento, irmãos, e vai suprir as necessidades. Inclusive ensinando para os filhos que abre mão de si mesmo. Porque a responsabilidade dele dentro do propósito de suprir a família é ele deixar de fazer algo para suprir. E a família, em reconhecimento disso, vai honrar esse cara. Deixa eu aproveitar o gancho aqui. Nós vamos ter esse mês, né, o congresso da UPH resgatando a masculinidade, não é isso? Qual que é o tema certinho? A masculinidade bíblica. Você tem que estar aqui. Programe para pelo menos ouvir. A gente já tem falado sobre isso no tempo, mas é uma oportunidade de ouvir alguém diferente, talvez falando coisas semelhantes, mas para reforçar. Irmãos, qual que é o problema hoje da masculinidade dos homens crentes? É que as próprias mulheres estão sabotando a masculinidade bíblica. Quando resolvem problemas que não eram para elas resolver. Quando agem de forma que não é compatível com aquilo que Deus espera delas. Deixa o cara crescer. Se você casou com o Juninho, deixa o cara crescer.
Deixa ele aprender a ser homem. Nem se for para bater a cabeça, mas deixa ele aprender a ser homem. Porque ele vai aprender a ser homem passando vergonha. Porque o homem não gosta de passar vergonha, mas de jeito nenhum. Ele está na essência. Passar vergonha para ele é a pior coisa que existe. Até que ele vai chegar no espelho do mãe e falar, você é um saco de batata, você é o quem? Deixa ele ter essa crise. Leva o problema pro cara. Bem, você é o homem da casa, bem. Eu preciso que você faça tal coisa. Mas o cara não pega nem a cueca dele para trocar. É bem, acabei. Aí, como que ele vai resolver o problema da casa? Haja dentro dos padrões bíblicos. Lembra lá o senso da necessidade? A costela que você precisa dar. Não, você fica quebrando o galho do cara, o cara depois cansa. Aí ele fala, não sei o que aconteceu, pastor. Não aconteceu, você fez o que você não devia ter feito. Faça somente aquilo que é sua responsabilidade no suprimento das necessidades. E aí você pode ter certeza que o negócio vai equilibrar. Para a gente finalizar, irmãos, vamos lá, os textos aí finais. 1 Timóteo, aqui depois do capítulo 6, vai falar do capítulo 6 de Efésios, vai falar do filho, já mencionei, né, da questão do honrar pai e mãe, e dos pais também não provocar os filhos, né, a ira, mas criar na disciplina de uma estação do Senhor. Veja, o que gera ira na criança? Você não explicar os limites corretos. Isso ira todo mundo. Se você chega lá no seu trabalho, você é adulto, o seu patrão ele não explica para você qual que é a sua função. Aí você começa a trabalhar sem saber. Aí você faz alguma coisa, seu burro, está errado. Não, mas peraí, mas você não me explicou, eu não sabia que não era a minha função. A gente fica irritado quando as pessoas não expressam corretamente os limites, a função e o que se espera de nós. Você acha que a criança também não vai? E outra, aquela ideia, o que pode, o que não pode, quando pode e quando não pode. Se em casa pode, você tem que deixar claro que na igreja não pode. Lembra da história que eu falei? Pai, eu posso ficar de cueca em casa? Eu falei, em casa pode. Só que ele vem na igreja, arranca o short aqui e sai correndo de cueca. Você fala, pelo amor de Deus, não pode. Mas você explicou para ele onde pode, quando pode, por que pode, por que não pode? Limites claros. Porque quando você não expressa limites claros, você gera ira. Ontem o pai deixou, hoje agora na frente de todo mundo ele me chamou atenção. Você acha que o filho vai ficar feliz com um negócio desse? É lógico que não, vai gerar ira. Então saiba estabelecer limite. Essa é a sua responsabilidade como pai e ele vai obedecer os limites como responsabilidade mútua de cada parte da família. 1 Timóteo 3, verso 4, falando das qualificações dos crentes de modo geral, é lógico focando aqui a liderança, mas ele diz assim, que o homem ele precisa governar bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o quê? Respeito. É o outro problema que nós não vemos aí no suprimento das necessidades mútuas. É natural, irmãos, os filhos experimentarem os limites. Faz parte. Eu vou ver até onde eu posso ir. Meu pai falou que eu não posso fazer determinada coisa, mas eu vou tentando aqui, vamos ver até onde vai. Igual o bicho de pé, vai tentando entrar cada vez mais. Se você não estabelece o limite de uma maneira clara, ele vai entrando, é bicho de pé. Tá? Ele vai tentar confrontar os limites a todo tempo. E aí, às vezes, ele desrespeita. Ele ultrapassa a linha do respeito. E o pai não faz nada. E o pai não estabelece de novo os limites. É aquela ideia de você estabelecer claramente os limites. Você tem um momento que você vai estar brincando lá com seu filho, tudo bem, momento de brincar, nós vamos brincar. Só que no momento que não está brincando,
O relacionamento tem que ser diferente. Porque senão ele vai entender que tudo é uma brincadeira. E ele vai te desrespeitar na frente dos outros. Filho, existe um limite aqui do nosso Deus. O pai é seu amigo, nós estamos brincando junto, briga junto, de lutinha, rola pra lá, rola pra cá, papapá. Você me dá um soco, me aperta o pescoço, tudo bem. Mas isso é na brincadeira. No dia a dia, meu amigo, é outro esquema. E aí você vê o desrespeito. Veja que a palavra respeito aqui é sempre pontuada, né? No dia a dia, o desrespeito dos filhos com os pais são cada vez mais escancarados. Aí o pai fica com vergonha de puxar a orelha na frente dos outros e só reforça o desrespeito. E como eu disse, a criança ela vai tentar burlar os seus limites, ela vai tentar te colocar numa situação difícil. Ela é pecadora, irmão, você não pode esquecer disso. Então, na frente do pai, da sua mãe, da sua família, na reunião familiar e tal, ele vai querer mostrar que ele já é um galinho. Ou que ela já tem, né, uma posição. Se for o caso, chama no canto lá, o Zé, o Juninho. Baixa a sua bola. O pai aqui sou eu. Você não é nada ainda. Se você fizer isso de novo na frente dos outros, você vai cair do cavalo. E se você me testar, você pode ficar tranquilo que o seu já está fermentando. É treino. Beleza. Vamos voltar para lá e festa que segue, hein? Segue o baile, tá bom? Tá bom. Pronto. Tentou o limite de novo? Leva lá de novo no cantinho da justiça e mostra que você é o pai, ô Zé Ruela. Mesma coisa na igreja. Você acha que seu filho ele vai tentar burlar o limite de ficar no culto, prestando atenção no culto? Ou você acha que ele não vai testar esse limite? O que você acha? Como 2 mais 2 são 4. É batata. Você acha que os meus filhos não fizeram isso? É lógico que fizeram isso. E eu tinha dificuldade que eu estava no púlpito. Conversava em casa, dava uma dor em casa, com a mãe lá, assim. Testava o limite? Lógico que testava o limite. Geralmente, aí eu do púlpito, mesmo no meio do sermão, fulano, dá uma adrenalina, o bicho fazia até assim na cadeira. Beleza. Geralmente dava certo. Mas teve momentos que eu tive que pôr a igreja. Irmãos, fecha os olhos, vamos ter um momento de oração. Desci, ele é sua mão. Se eu tiver que vir aqui, o negócio vai ficar feio pro seu lado. Sentar. Pequenininho. 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Quem que é a autoridade da sua família, meu amigo? Responda para mim. Juninho, você quer ir na igreja hoje? É a mesma coisa que você perguntar para um macaco se ele quer banana. Juninho, você quer ir no circo ou você quer ir na igreja? O que você acha que o Juninho vai falar para você? Juninho, vai trocar que nós estamos indo na igreja. Eu não quero ir. Você não tem que querer, meu filho. E vai agora, porque senão você vai ainda já animado. Você já vai chegar lá na igreja quente. Pronto. Mas não. Aí você fala, meu irmão, você não está vindo. O Juninho não quis ir, pastor. Está tão difícil com o Juninho. E você fala, meu Deus do céu, que homem. Dudu que casou. Dudu que teve filho ainda, miserável. Você não está pronto para suprir, meu amigo. É uma vergonha para a masculinidade bíblica. Ai, meu filho é tão complicado. Não é o filho que é complicado, não.
Você é culpado. Porque você não está seguindo os padrões bíblicos para suprimento da necessidade. Está fazendo errado. Tem mãe que chega e fala assim, a criança tem 2, 3 anos. Ah, pastor, não sei mais o que fazer, não aguento mais. Como assim, não aguento mais? O menino tem 3 anos. E ele já colocou todo mundo de joelho. Quem que está errando? Ele está seguindo o padrão inclinado do pecado dele. Você que tem que fazer. Se você não governa bem a sua própria casa e não mantém os seus filhos sob disciplina, com todo respeito, não é o fato de você não poder ser liderança da igreja, não. Você, na verdade, é uma vergonha para o cristianismo. Porque esse padrão aqui devia ser um padrão pleno para todo mundo. Verso 12. Falando do diácono. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Qual que é o termo aqui? Governe. É você que manda lá naquele galinheiro. Ai, chega para os outros, você não faz isso aqui. Não, eu falei com o Ben. O Ben acha melhor eu não participar não, viu, pastor? Aí você fala, meu Deus, mais um frango. Chega para o senhor falou que o senhor dá ovelha, não frango. O senhor chamou para ser pastor de ovelha, não dono de galinheiro. Porque tem uns homens que... Fulano, e aí? Você, eu falei com o Ben, pastor, o Ben... Não, eu tenho que falar primeiro com a fulana. Sinceridade, meu amigo. Você não está governando, cara. Você está sendo governado. Você é um frango. E coisas essenciais. Coisas que você fala assim, estou te chamando para você ajudar, por exemplo, em determinada situação de liderança, em determinado departamento. Tem que ver com o bem. Pontos de liderança, você não tem que ver com o bem. Você comunica o bem. Bem, a partir do domingo que vem, nós temos que chegar mais cedo na igreja, porque eu assumi um compromisso de fazer tal coisa na igreja. Você acorda mais cedo. Ela vai lá, você não falou nada. Quem governa aqui sou eu. E se eu estou assumindo um compromisso dentro de um padrão bíblico, você não vem cacarejar aqui não. Você vai, pastor, se eu fizer isso, eu vou dormir na sala. Frango. Não tem outro nome. Governa bem. Ô abençoado, você foi chamado para governar, para dominar. Então governe. Essa é a parte que lhe cabe no suprimento das necessidades. E por último lá, 1 Pedro 3,7, que vai chamar a atenção do marido, viver a vida comum do lar, que nada mais é de tratar com discernimento, sabedoria, respeito, dignidade a mulher, mas sem perder a liderança. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Veja, você é o líder, cara. E você vai tratar dela como aquela que precisa de proteção. Você que é o cara forte do negócio. É você que tem que manter a casa de pé. Aí a esposa chega do trabalho, cadê o fulano? Está debaixo da cama chorando. A vida é muito difícil, velho. Não tô aguentando, velho. Para com isso, cara. Aí a mulher tem que fazer o papel de homem.
Para com isso, fulano. Sai debaixo da cama, onde já se viu. Você é o homem da casa? Os seus filhos vão te ver você nessa situação. O que esses meninos vão pensar de você? Aí é a mulher que tem que fazer esse papel. Propósito de Deus para a família. Suprir as necessidades mutuamente de cada parte da família. Você, como homem, foi chamado para governar. E se você fizer isso bem feito, você vai ser digno de ser respeitado. Você vai facilitar a vida dos demais. Os pais suprem os filhos honram o pai. No futuro, se precisar, os filhos também protegem os pais e honram os pais. São tantos outros versos que nós poderíamos citar aqui. Mas o que eu quero que você grave de tudo isso é que existem necessidades que só você poderá suprir e só suprirá se você agir dentro do padrão que Deus estabeleceu para você. Seja você homem, seja você mulher, seja você pai ou mãe, seja você filho ou filha. Se você fizer errado, você vai colher as consequências do seu erro. E Deus não tem nada a ver com esse negócio. Assuma a sua postura, a sua posição dentro da família. E você pode ter certeza que isso vai gerar bons frutos. Agora, se você falhar, meu amigo, você pode ter certeza também que você vai colher maus frutos.